Paz seja convosco. Já vi aqui que já tem bastante irmãos conosco. Quer dizer, nós estamos falando paz, mas Deus sabe como que está nosso coração, a nossa alma. O que mais o mundo está precisando hoje é de paz. É quase que inconcebível, depois de tanta experiência, de tanto sofrimento, de guerra, ainda o homem entra em conflito. Tem uma música de um cantor famoso, Beto Guedes, que ele fala assim, né? A lição já foi dada, só nos resta aprender. E como está difícil o homem aprender que a solução é o amor. Como está difícil. Como é difícil a lição do amor. É tão fácil de falar, como o homem tem dificuldade para entender que a solução é o amor, é a unidade. Vamos fazer uma oração, conversar com o nosso Pai Celestial, pedir para que Ele, pelo seu Espírito, nos presida no meio desse momento conturbado que passa a humanidade. O Senhor possa nos dar alguma coisa para nosso esclarecimento, consolo e refrigério da nossa alma. Se todos estão em comunhão, vamos conversar com o nosso Pai. Pai Santíssimo, em Tua presença gloriosa nos achamos, na pessoa do Teu Cristo. Graças te damos, Senhor, pela revelação que fizeste através de Jesus. Outrora, a maior parte acreditava num Deus inacessível. Está mais perto de nós do que o nosso próprio alento. Isso, do que esse ar que está entrando dentro dos nossos pulmões. Pai Santíssimo, graças te damos por mais essa oportunidade que nos concedeste. E a primeira coisa que sentimos de te apresentar, Senhor, é esta humanidade tão conturbada. Não cansamos de passar pelas experiências, não aprendemos as lições. Muitos falam de tribulação, mas é como o próprio apóstolo Pedro disse, a maior parte das tribulações são todas criações nossas, porque não aprendemos a lição do amor, que é na unidade que nós vamos encontrar a salvação, que nós vamos encontrar, ou encontramos pelo menos, a vida eterna. Porque assim como o Filho é um com o Pai, assim todo aquele que é uno com o Pai nunca conhecerá a morte, a degeneração, a desagregação, mas se eternizarão e poderão ver a glória e o reino como ele é. Pai, só Tu pode, nesse momento, entrar nesse conflito e dar um desfecho. Nós não estamos aqui, Senhor, para Te ordenar, nós estamos aqui como filhos, crendo, Senhor, que Tu continua no domínio de todas as coisas, que uma palavra Tua e todas as coisas obedecerão. Pai Santíssimo, acha graça nesta oração. Te apresentamos também, Senhor, aquele povo ali da cidade de Petrópolis. Muitos sofreram suas perdas em todos os sentidos, tanto dos seus entes como materiais. E também, Senhor, seja o bálsamo consolador e compunja os corações. Jamais poderia ser. Esse mundo estava e continua posto no maligno. Mas nós vivemos sob o Teu domínio, por isso estamos aqui. Cremos, Senhor, no Teu domínio. Por isso oramos o Pai Nosso com conhecimento de causa. Venha o Teu reino sobre nós, seja feita a Tua vontade, na terra, em nós, no corpo, como é no espírito, como é no céu. O pão nosso de cada dia, a Tua palavra reveladora, Tua palavra consoladora, se manifeste. Nos dá hoje, mostra para nós
alguma coisa, Senhor, para que nós venhamos a sair dessa reunião edificados, diferente de que entramos. Porque todos estamos estupefatos numa expectativa terrível. Olhamos para os nossos filhos, netos, para as crianças, Senhor, e percebemos que mundo que está ficando para eles. Senhor, dá-nos a graça de dar um bom exemplo, ainda que seja para uma alma sequer, mas alguém olhando para nós possa ver a tua paz, o teu domínio, a tua tranquilidade, a tua serenidade, o teu poder, o teu perdão e o teu amor. Que nós possamos ser um instrumento para toda boa obra e nunca acreditar na violência, Senhor, mas sempre no amor, sempre na saída do amor, sempre, sempre. Por tudo te agradecemos, te rogamos em Cristo bendito para sempre. Amém. Irmão Gerson. Irmão Gerson fala aqui, né? Haverá guerra e rumores de guerra. Irmão. Sempre houve, infelizmente, irmão. Desde que o homem carnal manifesto, houve guerra e rumores de guerra. A única saída, e não é saber isso, que está se cumprindo uma profecia, haverá guerra, não, irmãos. A saída é nós realmente escolhermos o Cristo e largarmos o Barrabás de lado. É abraçar o Cristo e abandonar o anticristo. Fomentar o trigo, desprezar o joio. É amar a luz e odiar a treva. Essa é a saída, irmão. Vamos ficar em comunhão, esperando que o Senhor nos traga um trecho das Escrituras para a nossa meditação. Então vamos ganhar tempo, irmãos, e vamos ler Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Atos 12. Se todos estão aí com a Bíblia, com as Escrituras, vamos ler Atos 12. É uma palavra, é um trecho conhecido da história da igreja primitiva dos apóstolos, que é a prisão de Pedro e Tiago. Herodes manda matar Tiago e Pedro é livre da prisão. Todos nos encontramos, vamos ler. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias asmos. E havendo prendido, encerrou em prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo que o povo dos judeus esperava.
E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta. Bom, nós lemos, irmão, a passagem de Atos dos Apóstolos, o capítulo 12. Uma passagem conhecida, que fala sobre a prisão de Pedro, a decapitação de Tiago, né? E como que Deus intervém prodigiosamente na vida de Pedro e na vida da igreja, é claro. Pois que quando Herodes manda matar Tiago, e Tiago é decapitado, o povo se alegra sobremaneira. Então, ele acha aquilo muito bom e guarda Pedro, porque era o Zasmo, próximo à Páscoa, e os irmãos sabem que na Páscoa eles não podem fazer esse tipo de... Então, eles encerram Pedro na prisão com 4 quaternos de soldados, ou seja, 16 homens para guardar o apóstolo. Na concepção deles, o apóstolo era um homem perigoso. Para os reinos deste mundo, irmão, para os domínios desse mundo, que está posto no maligno, realmente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, é uma ameaça. Porque a única coisa que ameaça o reino de trevas é o reino de luz. E Pedro era um soldado da luz, como os discípulos, como nós também, né, irmãos? Somos soldados da luz. Então, é natural que só a nossa presença, em alguns lugares que nós estamos ou que vamos, afeta aquele que está sobre o domínio da treva. Eu não sei se os irmãos já ouviram, eu já ouvi muito isso. Comigo mesmo já aconteceu numa ocasião, só para os irmãos entenderem, né? O quanto aquele que está sob o domínio da luz, ele afeta, ou seja, incomoda aquele que está sob o domínio das trevas. Numa ocasião, um colega de trabalho me chamou e falou assim: ô Marcos, por que você não para, hein? Eu falei, não entendi. Não, por que você não para de falar de Deus? Busquei na minha memória, em algum momento, se eu tinha falado alguma palavra, alguma coisa para aquele homem, para aquele colega. E não consegui lembrar, em nenhum momento, porque nunca tive esse hábito do evangelismo, de falar, e muito menos para aquela pessoa. Olha bem, o que é o evangelho, hein, irmãos? Então, na hora eu respondi para ele, eu falei, olha, agora eu busquei, na minha memória, encontrar o momento, o dia e a hora que eu falei alguma coisa sobre Deus para você e não consigo me lembrar. E ele me respondeu assim, não precisa, você nunca falou. Eu falei assim, então por que você está falando para mim parar de falar de Deus para você? Porque você não precisa falar. O jeito que você fala, o jeito que você anda, o jeito que você olha, é como se estivesse falando de Deus. Os irmãos estão entendendo? Mesmo sem você falar. Lembra daquela passagem da negação de Pedro? Você é um deles. Não sou, não conheço. Como que não? Você fala como eles. Não adianta, irmãos. Não adianta, nós não conseguimos mais nos esconder no meio da multidão. A luz que está em ti, a luz que está em nós, ela resplandece. E incomoda mesmo. Incomoda muito. E aquele que, irmãos, é incomodado, ele faz de tudo para tentar te calar, para tentar te denegrir. E foi isso que eles começaram a fazer no princípio. Pois que a morte de Jesus na cruz romana não impediu
dos discípulos continuarem o trabalho de evangelismo, de propagar a boa nova. E aquilo incomodou Herodes. E quando ele manda matar Tiago, ele acha que ele vai fazer uma festa. E é nesse sentido, irmãos, que muitos não entendem. Muitos falam assim, por que que Tiago foi decapitado? E por que que Pedro foi livre da prisão? Porventura, Tiago é pior ou melhor do que Pedro, ou vice-versa? Nada disso. Aqui mostra que cada um de nós temos uma história em particular com Deus. Uma história em particular para manifestar na terra. Tiago, naquele momento, ele foi um mártir. Naquele momento, Tiago encheu a ponto de quase transbordar a taça de iniquidade para justiçar Herodes. Depois eu vou explicar isso, porque tem uma palavra que diz que aquele que mexe com um dos meus pequenininhos é como se mexesse na menina dos meus olhos. E Pedro tinha ainda uma missão. Tiago, segundo o que nós entendemos, a sua missão foi glorificar a Deus no seu sacrifício. Porque ali foi um holocausto também, né? Ele morreu por causa das coisas de Deus. Certo? Então foi um holocausto. Foi um mártir. Herodes estava achando que ia fazer o mesmo com Pedro. E quando passou a Páscoa, e que naquela noite eles iam chamar Pedro para depois o apresentar à multidão no outro dia, o anjo aparece lá na prisão, milagrosamente, diz para Pedro, levanta-te. Na hora que ele fala isso, as cadeias já caem das suas mãos, os guardas adormecem, eles passam as portas fechadas, até que chega numa porta de ferro e ela se abre por si mesmo. Como nós acabamos de ler, Pedro acha que tudo isso é um sonho. Tudo é um sonho. Mas quando ele chega lá fora e se separa do anjo, por certo ele se belisca, né? Não é possível que isso é real, que é uma realidade. Mas ele constata, ele não está sonhando. Aquilo está acontecendo. Ele foi prodigiosamente livre da prisão. Então ele vai para onde? Para onde a igreja está reunida. Na casa dos Marcos. E quando chega lá e bate a porta, essa parte os irmãos não chegaram a acompanhar a leitura, uma menina, Rod, vai até a porta e ouve Pedro. Ela, de tanta alegria, ela volta e fala, olha, Pedro está aqui. E todos que estão ali falam, não, tadinha dela. Ela deve ter ouvido o anjo de Pedro. Mas ela insiste, não. E, por certo, Pedro insistiu mais, e aí eles perceberam que tinha alguém realmente e viram que era Pedro. Os irmãos percebem também nessa passagem o que Jesus falou para Pilatos. Quando Pilatos dizia assim para ele, você não sabe que eu posso te soltar, ou posso te prender, ou posso te matar, ou posso... Jesus fala bem claro, nenhum poder tu terias sobre mim se do alto não te fosse concedido. Então, tudo isso que aconteceu ali com os apóstolos, né, com Tiago e com Pedro, foi sobre a permissão e o domínio de Deus. Por que que o irmão fala que Tiago encheu a taça de Herodes? Porque se os irmãos acompanhar o capítulo seguinte, alguns de Tiro vêm buscar ajuda de Herodes. E Herodes faz uma prática, maltrata eles. Mas na lei, até na própria lei, está escrito para não maltratar o estrangeiro quando ele bater na tua porta com necessidade. Então ali era a gota que estava faltando. A gotinha que estava faltando para o cálice de Herodes transbordar. Nisso, o povo que gostou de ver o sangue de
Tiago ser derramado, a cabeça ser decapitada, ovacionou, louvou aquela atitude usurária, maligna. E quando eles fizeram isso, Herodes, o chamando até mesmo de Deus, você não é um homem, você é um Deus, Herodes. E Herodes recebe aquela glória. A escritura, ali está dito que o anjo tocou e ele foi comido de bicho. Tem muitos que fazem muitas interpretações a respeito disso. O que eu entendo ali foi literalmente que ele foi dizimado. Quando um corpo morto é lançado na sepultura, a cabo de poucos dias não existe mais nada, porque os bichos se proliferam, se multiplicam e devoram o corpo humano. Eu acredito nisso. Que isso que acontece na Terra, num processo lento, aconteceu na frente daquele povo. Uma forma horrenda. Alguém pode dizer, nossa, isso daí eu não posso acreditar, não posso admitir. Bom, se você não acredita nisso, você também não acredita que o anjo libertou Pedro da prisão. Que ele passou, que as cadeias caíram, que os guardas dormiram, que a porta de ferro se abriu. Você não acredita no sobrenatural. Eu acredito literalmente. Ficou um testemunho, né? Essa morte horrenda de Herodes ficou um testemunho para todos. Diante da meditação que nós acabamos de fazer, do que está acontecendo à nossa volta no mundo, as catástrofes, essa iminência, essa guerra ali na Europa, traz um sentimento, para alguns até de desespero, de falta de expectativa, de preocupação do que será, de como que vai ser, que vamos amargar de novo uma guerra global, não é isso? Então eu sinto assim, irmãos, o que está nos Salmos, salvo erro no capítulo 2, em vão se mancomunam os homens, ou seja, as pessoas pensam que Deus não está no domínio de tudo. Sim, ele está. E principalmente aquele que está sobre o domínio de Deus. Quem é que está sobre o domínio de Deus? Aquele que acredita, aquele que vive sobre o domínio, que ele tem a mesma predisposição do mestre. Os irmãos lembram do nosso mestre? Até para ir numa festa de casamento, ele esperou ser tocado por Deus. Ele não se movia pelo impulso humano, ele não se movia, irmão, pela vaidade humana, ele se movia pelo Espírito de Deus. Quando o convidado, você não vai? Ele falou, o vosso tempo está sempre preparado. Vou aqui, vou lá, faço isso, faço aquilo. Eu espero uma inspiração, porque eu quero estar ou ir onde Deus me levar. Veja que no deserto, ele tinha a condição de fazer a transubstanciação, a transmutação da pedra no pão, mas ele falou, cabe a Deus, porque eu não vim para fazer a minha própria vontade. Então, eu creio que todos que comungam nesse canal, nós que falamos que seguimos o Mestre, é nesse sentido que nós seguimos, em nos entregar totalmente à vontade do Pai, nos entregar totalmente à vontade de Deus, sentir que realmente pertencemos ao reino de Deus. Não é um reino que vai existir, já existe um reino de Deus. E quem está nesse reino? Aquele que está sob os auspícios do domínio de Deus. Que ele não faz nada aleatoriamente ou por vaidade, mas ele espera um movimento, uma inspiração, uma palavra, para que ele tenha certeza de que realmente aquilo que
ele está fazendo, o caminho que ele está encetando, Deus está com ele. Deus está guiando, Deus está inspirando. Pedro tinha tanta tranquilidade, irmãos. Uma coisa que é impressionante, se os irmãos se aterem, Pedro estava no corredor da morte. Pedro sabia que Tiago tinha sido decapitado. Esses dias eu assisti um filme de fatos reais de pessoas no corredor da morte. Irmão, você vê tudo que você pode imaginar. O homem urina, defeca, grita, chora. Pedro dormia. Pedro dormia, como se nada tivesse acontecendo. Então, isso, tem muitos que falam, né? Poxa, o anjo, tudo bem. Mas eu vejo uma obra gloriosa nessa serenidade, nessa paz que Mateus, que Pedro manifestou. Porque senão ele não teria conseguido descansar o seu corpo, a sua mente. Então, é essa qualidade que eu sinto que nós precisamos num momento como esse. As coisas estão acontecendo à nossa volta. Mas se nós somos seguidores do Mestre mesmo, vivemos o Evangelho na íntegra, nós agora estamos sendo testados. De que sorte será a nossa reação diante de tudo isso que está acontecendo? Vamos entrar em desespero? Vamos nos entregar ao álcool? Vamos nos entregar à droga? E quando eu falo droga, é de todas as espécies, desde das drogas chamadas remédios, até os alucinógenos. Vamos nos entregar a outros entretenimentos para tentar nos dissuadir? Ou vamos nos colocar em serenidade sobre o domínio de Deus? Senhor, tu sabes de que sorte será tudo isso. Eu só não quero nessa hora te negar. Eu quero que manifeste em mim esta paz, essa serenidade que manifestou em Pedro no próprio corredor da morte. Qualquer homem natural teria se desesperado, teria se descabelado, teria se feito tudo, mas Pedro dormia. Nesse trecho que nós lemos, nós vimos muitos prodígios, muito sobrenatural. O anjo, um ser celeste, intervém, portas se abrem, cadeias caem, um homem é comido de bicho. Mas o que mais me enternece, que me chama a minha atenção, que é a chave desta pregação, é a serenidade de Pedro diante de tudo que está acontecendo. Isso faz parte de uma maturidade espiritual na vida de um homem, na vida de uma mulher. Eu sinto assim, irmãos, está faltando isso para nós nos dias de hoje. Essa consciência de que tudo está sobre as ordens do meu Rei, do meu Pai Celeste. Pedro sabia que Herodes poderia derrubar o seu corpo físico, mas ele já acreditava na eternidade. Ele já tinha consciência de que aquele corpo físico, essa roupa que nós chamamos de carne, caindo, ele já tinha um corpo glorificado na presença de Deus. Ele descansava. Eu me arrisco nesta palavra até dizer, sabendo o quanto ele amava o Mestre, se já não passava até um fiozinho de inveja de Tiago. Tiago já está livre deste mundo. Tiago já está livre. E logo eu também estarei. Logo nós estaremos juntos com o Mestre. Os irmãos não sentem isso? Era isso que passava. Irmão, era isso que Paulo
fala que o morrer é Cristo e o viver é lucro. Morrer é Cristo, morrer é estar com Cristo. E o viver é lucro porque eu vou viver por o Evangelho, para a essência do Evangelho. Para isso eu fui chamado. Isso, a nossa irmã Edna fala aqui. Estevão, na hora que estava sendo apedrejado, os irmãos imaginam o quão terrível, cruel é uma morte de apedrejamento? Ele via os céus abertos e Jesus. Então, irmãos, quando esse mundo ele começa a se apresentar para nós, ou pelo menos quando nós tentamos fazer dele um paraíso, nós temos grande decepção. Grande decepção. Então, irmãos, nós não temos que transformar esse mundo num paraíso, mas nos transformar na presença de Deus para manifestar o reino de Deus em nós, nas nossas atitudes, na nossa comunicação, na nossa convivência, na nossa unidade, na nossa união. Então, Pedro saindo, já foi a unidade da igreja. Assim também estejamos, como hoje nós estamos aqui, a tecnologia veio contra nós, mas nós dissuadimos a tecnologia, estamos usando ela aqui. Poderíamos ter desistido, mas tanto a nossa como a insistência dos irmãos fez nós estarmos aqui na presença de Deus até agora, e isso é reputado como justiça, esse desejo que nós temos de estar unidos num só espírito, num só amor, numa só fé, considerando todos unanimemente irmãos, filhos de um Pai só, nosso Pai Celestial, como o nosso Mestre nos ensinou. Louvado seja Deus. Essa coisa apocalíptica acontece desde o princípio. O homem sempre está envolto à destruição, tanto nas calamidades naturais como nas próprias calamidades que eles criam. Nós vivemos, irmãos, num mundo. Tem um irmão que me perguntou, irmão, é pós ou pré-tribulacionista? Desde que eu conheço por gente, desde que a humanidade existe tribulação na Terra. A tribulação é uma constante nos séculos. O homem nunca conseguiu aurir plena paz. Nunca. E nós sabemos aonde está essa paz. Essa paz está em Cristo, em Deus. Não tem outra. Tem alguns que falam assim, como que você sabe? A paz do Senhor, a paz de Deus. Paz é uma só. E ela só vem de um só. Do nosso Pai Celestial. Então, nessa exortação, o Senhor cria um parêntese e pelo seu Espírito, assim como quando ele entrava e como ele entrou depois da sua morte, a portas fechadas, naquele cenáculo, e a primeira palavra, a primeira frase que ele falou foi: paz seja em vós. A minha paz eu vos dou. Não como o mundo, mas sim a paz celestial, indizível, que excede todo o entendimento. Deus abençoe.